Hoje eu quero conversar com vocês por que que quando a gente tem um problema, a gente não consegue pensar muitas vezes fora da caixa. Praticamente, quando a gente tem um problema, um grande desafio, a gente vai encontrar sempre os mesmos tipos de solução. Não nada assim grandioso, nada uma coisa assim que vai mudar a nossa vida. Isso acontece porque a gente sempre tende a pensar com a consciência de quem criou o problema, o nosso ego. Como assim? Vamos supor, antigamente as mulheres, elas eram praticamente rotuladas que elas eram feitas para casar, ter filhos, cuidar da casa, nada mudava. Até que as mulheres, né, começaram a questionar, por que não? Por que não fazer diferente? Eu quero votar, eu quero expressar minha opinião no mundo, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. E aí as coisas foram acontecendo. Mas até então, antigamente era tudo da mesma maneira. Ninguém pensava de uma maneira muito diferente. E isso acontece até hoje, porque quando nós temos um problema para resolver, a gente sempre tenta resolver com a consciência do ego. O ego, ele é como se fosse um gerente, né? O gerente aí da nossa vida. Então, ele vai tentar manter ali a gente funcionando bem. Então, vamos supor que se você foi rotulada na infância, ou rotulado, você é pobre, você é gordo, você é burro, você é muito alto, você é muito bonzinho, e além disso nós temos as nossas memórias, as nossas lembranças, isso tudo vai criando a nossa identidade, que não é a nossa verdadeira identidade, foi uma identidade que foi construída, só que a gente se identifica, a gente crê firmemente que a gente é isso. Então, por isso que às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, ai não, eu sempre fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pobre, não, quem nasce pobre, não tem condições de mudar. E a gente vai criando isso e vai acreditando nesse falso ego, nessa falsa identidade. E a gente se identifica com isso, e é por isso que quando a gente tem um problema, é tão difícil a gente imaginar de uma forma que realmente mude tudo, né? E falando uma coisa que eu quero falar para vocês, né? Além de tudo isso, o nosso cérebro, ele é viciado em substâncias químicas como cortisol e adrenalina. Parece até loucura falar isso, mas eu li esse livro e agora eu estou fazendo as meditações, que no final desse livro ele sugere 4 semanas de meditações, né, para quebrar o hábito de ser você mesmo, uma reprogramação mental. E esse livro é muito interessante, porque ele fala mesmo sobre isso, que como nós ficamos viciados em substâncias químicas do nosso cérebro, e que nós somos viciados em sofrimento. O nosso cérebro, ele já tem um viés de negatividade, né, por toda a história aí da humanidade, do tempo dos homens das cavernas, que a gente precisava caçar, buscar abrigo, se reproduzir. Então a gente já tem essa negatividade. Por quê? De acordo, né, com os estudiosos aí, a via de negatividade ela é muito mais curta, neurologicamente falando, do que a via de positividade. Por quê? Se você tem um perigo, você precisa reagir muito mais rápido do que, né, por isso que é muito mais curto do que uma via positiva. Então, o que acontece? A gente já tem esse viés de negatividade. Além disso, a gente também tem uma área do nosso cérebro chamada hipocampo. O hipocampo, quando você tem algum problema negativo, você tem algo não legal que te aconteceu, o seu cérebro ele já guarda isso, já memoriza isso, porque ele fala assim, isso aqui pode ser útil no futuro, eu vou guardar essa informação. E o Eckhart Tolle, do livro O Poder do Agora, ele também fala que o nosso ego, aquele lá, que é o nosso gerente, que tenta manter o controle para a gente viver nessa sociedade, ele é viciado em dramas, né, naquelas novelas mentais. E a gente, quando a gente tem esse ego muito viciado em drama, muito viciado em negativismo, o nosso corpo, ele vai começar a buscar coisas para reforçar isso. E tem até uma passagem do livro do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, que ele fala sobre o corpo de dor, mas a gente vai falar isso em outro vídeo, que é basicamente como se fosse uma entidade, né, que você tem ali no seu
no seu subconsciente, e ele é acionado por gatilhos, esse corpo de dor. Então, quando você tá assim, até que bem, tá tudo tranquilinho, de repente você tem um gatilho aí, começa a se sentir mal, que é para você alimentar esse corpo de dor aí, mas a gente vai falar disso disso em outro vídeo, porque agora a gente tá falando mesmo sobre essa questão de pensar diferente. Então, tendo isso em vista, a gente tem que começar a pensar, bom, se eu tenho um cérebro já que é mais propenso ao negativismo, se eu tenho essa coisa do cortisol e da adrenalina, que cada vez que eu fico estressada, eu libero no meu corpo, e eu quero sentir mais disso, porque é um vício como outro qualquer, então a saída é muito simples, não significa que é fácil. Eu tenho que reprogramar a emoção, reprogramar essa identidade que é falsa, que não condiz com quem eu sou realmente. E aí é que vem, né, a insistência nas reprogramações mentais, na meditação, nas terapias, nos exercícios, porque se isso foi adquirido, né, ao longo da vida, isso está se perpetuando, a gente tem que ser muito mais forte, e a gente tem que querer mudar para resolver esse problema. E aí sim, pensar de maneira diferente, conseguir sair do problema com efetividade. E uma das coisas que você pode fazer para começar a mudar isso é insistir em lista de aspectos positivos, porque quando você começa a trabalhar repetidamente o positivismo na sua vida, você também já está transformando essas conexões neurais aí do seu cérebro. E aí você começa desprogramar o negativismo e colocar o positivismo. Então isso tem que ser algo que tem que ser feito diariamente. Tem vários exercícios que falam sobre isso, lista de aspectos positivos, observar mais o positivo na sua vida, sabe? E, tipo, às vezes em coisas simples, vai tomar um café, aprecia o café, nossa, que delícia. Pega uma xícara bonita, nossa, que xícara bonita, que maravilha, eu posso ter uma xícara bonita. Coisas assim positivas da sua vida, grandiosas, que carro maravilhoso que eu tenho, uma casa confortável, coisas positivas que vão fazer com que diariamente o seu cérebro ele comece a captar mais positivismo do que negativismo. Um exercício também que eu gosto muito é lista de gratidão, porque quando a gente está fazendo a gratidão, a gente deixa de focar no que a gente não tem e a gente começa a focar naquilo que a gente tem e isso começa a transbordar. A gratidão, ela muda o nosso estado emocional. É impressionante. A semana passada eu tava com um problema, assim, sabe? Eu já tava me sentindo um pouco down. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Já era tarde, eu já tava meio com preguiça. Eu falei assim, vou fazer uma lista de aspectos, assim, de gratidão. E aí eu comecei a lembrar de coisas pelas quais eu era grata. E foi instantâneo, assim, sabe? Eu comecei a lembrar, comecei a dar risada, comecei a sorrir. Porque é isso, a gente tem que se permitir a abrir, expandir esse canal na nossa vida de gratidão. Então, a gratidão é muito maravilhosa. E tem uma coisa também que eu acho que é importante, é a autocompaixão. Quando a gente está num estado de sofrimento, a gente fica ali se punindo, se martirizando, no estado de vítima. E a compaixão, que não é a autopiedade, ela é capaz de automaticamente tirar a gente desse estado de negativismo, de pena, e é como se a gente começasse a sentir amor por nós mesmos, compaixão. E isso muda muito, porque quem é o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então, se você não se apoia, se você não tem compaixão por você, se você não tem autoestima, isso afeta todas as áreas da sua vida e você não é capaz de reagir. A primeira coisa que você tem que fazer é ter autocompaixão. E tem um exercício muito bom do livro, acho que eu tenho ele aqui, esse livro, O Cérebro de Buda, que ele fala pra gente fazer o exercício assim, você vai imaginar uma pessoa ou um animal, porque você tem muito afeto, muita gratidão. Então você vai e fica imaginando, né, cenas, deixa essa emoção crescer aí dentro de você. Fica por alguns minutos sentindo isso, e aí depois você vai intencionar
que essa emoção que você acabou de sentir, que ela entre nos espaços aí do seu ser, sabe aqueles espaços sombrios, aquela sombra, aquela coisinha ruim que você está sentindo? Deixa entrar, deixa ali por alguns minutos, coloque uma música, coloque uma vela, se você quiser, crie um ambiente para você se amar, para você ter autocompaixão. E aí, depois disso, né, se assim, começou a sentir intencionar, você vai colocar ou a mão no seu rosto, ou a mão no coração, e você vai falar algumas vezes que eu seja feliz novamente, que essa dor passe, que essa dor, que eu seja feliz novamente, e vai falando palavras aí de positividade para você. E essa mensagem que eu queria trazer para vocês, eu espero que se vocês gostaram desse vídeo ou fez sentido, deixe nos comentários e compartilhe com quem também pensa sempre da mesma maneira, tenta resolver as coisas sempre da mesma maneira. Um beijo, até o próximo vídeo.